Olá, mais uma vez estamos juntos para estudar o livro Os Mensageiros, André Luiz e Chico Xavier. Hoje vamos ver o capítulo 7, A Queda de Otávio. A ausência de Aniceto deu desejo a palestras interessantes. Formaram-se grupos de conversação amiga. Impressionado com as senhoras que haviam solicitado providências para Otávio, pedi a Vicente me apresentasse a elas. Não que me movesse curiosidade menos digna, mas desejo de alcançar novos valores educativos sobre a tarefa mediúnica, que a palavra de Telésforo me fizera sentir em tons diferentes. O amigo atendeu boamente. Em breves momentos, não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor, olha, pálido, que aparentava 40 anos. Também sou principiante aqui, expliquei. E minha condição é a do médico falido nos deveres que o senhor confiou. Otávio sorriu e respondeu. Possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência. Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual, simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior, que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. As observações de Otávio impressionavam-me vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas e experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava me dizer. Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor, algo acabrunhado, ocupa-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos de bens da alma são investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes do campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da Revelação Nova podem referir-se a determinados impedimentos. Mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas. Mas meu amigo, perguntei assaz impressionado, que teria motivado o seu martírio moral? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ambas as senhoras presentes mostraram estranho brilho no olhar, enquanto Otávio respondia. Relatarei minha queda. Verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. E após mais longa pausa, continuou gravemente. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal, noutro tempo, vim bater às portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício de meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu nascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas.
permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhe o esforço e atendendo aos irmãos outros, ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber, aos 20 anos, os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande, e a providência não só contribuiria a agradável resgate para mim, como também garantiria de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que não se escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessionalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais, cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar, progressivamente, a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas a quem muito devo até agora. Otávio, nesse momento, fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas ai de mim, que olvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã, desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe, e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados nas esferas superiores. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação da minha madrasta, que ela me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde as minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidade de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliram-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimularam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completara então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar à força o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com triste ocorrência, ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos,
Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Triste, né? Isso acontece com todos nós. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomando de horror. Abandonei-os definitivamente, sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Que absurdo! Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil, e continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiriam-se da vingança. Atormentavam-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roída pela sífilis, pelo álcool, pelos desgostos, sem nada haver feito para meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos tímidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando meus débitos. Nesse instante calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E, identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Gente, impressionante, né? A infância é difícil. Vamos ver as observações. A infância é difícil para que os mimos não interferissem em sua determinação para a tarefa necessária. Quando facilitamos muito a vida dos filhos, os fazemos frágeis, preguiçosos, acomodados. Em seguida, ela relata que se ele seguisse o caminho traçado para as dificuldades, os recursos necessários seriam providenciados pelos protetores de jornada. É uma observação que eu já fiz na vida própria de outras pessoas. É como se a gente tem um roteiro de vida. Se a gente segue esse roteiro, é como uma peça de teatro. As coisas acontecem em cadeia e se conclui muito bem. Mas se a gente esquece a fala que deve, se a gente esquece esse roteiro e passa a viver por nossa conta, do nosso jeito, a gente perde o fio, a gente perde o apoio, porque a gente não está vivendo o que foi programado. Então as coisas começam a dar erradas sucessivamente. Então a gente precisa constantemente perguntar para a consciência: é isso que eu devo fazer? Esse é o caminho certo? Não estou perguntando se é o caminho mais fácil ou mais difícil. É o caminho melhor? É o caminho de Jesus? Claro que não é fácil fazer esse questionamento. A gente sempre arruma uma desculpa para fazer aquilo que a gente quer, para fazer o mais fácil. Mas a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? Vamos ver o segundo. Otávio recebeu toda a preparação necessária na infância. Seja pela mãe madrasta ou parentes, teve oportunidade de excelente casa espírita. Mas através de dúvidas, apontamentos de superioridade convenientes para se afastar das tarefas, acabou ouvindo conselhos que eram convenientes à fuga espiritual que desejava, apesar das promessas feitas.
Nossas tendências anteriores pesam forte em nossos hábitos quando na Terra. Por isso, o esquecimento do passado é tão importante, pois nos comportaremos exatamente segundo as nossas tendências verdadeiras. Quando a gente está lá, a gente promete tudo. Por quê? Porque a gente está num ambiente de paz, de harmonia, todas as energias colaboram para o nosso bem-pensar. Mas quando a gente chega aqui, que nós estamos, entre aspas, sob a nossa consciência apenas, na verdade a gente tem os nossos amigos espirituais, a gente tende pelo caminho mais fácil. E aí erra. Otávio recusou assumir todas as oportunidades que ele mesmo havia solicitado para o seu crescimento espiritual. Devemos trazer a nós mesmos esses ensinamentos. A vida sempre nos traz oportunidades de sermos úteis. São momentos que sentimos mesmo o chamado à responsabilidade. Temos então a liberdade de assumir a proposta ou declinar da oportunidade e deixar escapar a chance de crescimento. São amigos, familiares, estranhos que nos aparecem com situações onde poderemos ser úteis, mas para isso teremos que abrir mão de algo que temos, seja uma posse, seja o nosso tempo, seja a nossa liberdade, o conforto ou qualquer outra coisa. Precisamos estar atentos, pois sempre temos uma desculpa para não assumirmos a situação. Não há espaço em minha casa. Não tenho recursos. Precisaria de tempo para isso. Não foi a minha responsabilidade. Meu companheiro ou companheira não permitiria. São 1000 desculpas para escapar à oportunidade que seria a redenção. Mas se lembrarmos sempre da lição de ouro de Jesus, estaremos vacinados contra essas desculpas. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. É sempre o caminho, essa pergunta. Sempre vai nos apontar o caminho certo, a atitude esperada para o nosso crescimento. Mais uma vez, Otávio erra, desta vez pelos caminhos da sexualidade. Então percebeu que quanto mais errava, mais difícil se tornava a volta aos caminhos da espiritualidade. Não por ter sido abandonado pelos protetores, mas por não ter mais a capacidade de sintonia com eles. Baixara muito o padrão vibratório. Então, meus amigos, os livros, o Evangelho nos traz todo o necessário. Kardec veio e nos mostrou que a vida é uma só, com períodos encarnados e desencarnados. Então, nós já temos o conhecimento básico, nós já temos. O Evangelho nos diz que nós somos os trabalhadores da ultíssima hora. Acabou o tempo. Nós temos que chegar à maturidade espiritual e sermos mais responsáveis. Então, a gente chega aqui na Terra e diz assim, eu tenho direito de ser feliz. Direito de ser feliz? Temos sim. Só que para isso a gente tem que cumprir obrigações. Nada nos é dado de graça, nada. Tudo quanto a gente deseja precisa ser trabalhado, merecido. Então a gente precisa estar sempre atento, porque senão a gente erra mesmo. Porque a gente é do lei do menor esforço. Desculpas a gente tem aos montes. Sem falar que a gente tem, como no desenho animado, né? Um de cada lado falando, faz por aqui, faz por ali. Então, a gente tem que serenar antes de tomar uma decisão e perguntar o que é esperado de mim, no que eu posso ser útil, como eu posso ajudar. Porque quando você ajuda o outro, estamos ajudando a nós mesmos. Já falei demais hoje, né? Até o nosso próximo encontro. Foi muito bom estar com vocês.